E hoje nós queremos falar a respeito de um assunto que tanto falamos e às vezes não temos assim uma compreensão devida, profunda, um conhecimento. Quero falar sobre louvor e adoração. É um tema muito profundo, muito grande e que todos nós estamos envolvidos nisto. Gostamos de louvar a Deus, gostamos de bendizer o Senhor, entende? Agradecemos a Deus pela fé, pela sua graça, sua misericórdia e estamos sempre bendizendo ao Senhor e confessando-o como nossa rocha, nossa firmeza, nosso sustento e tudo mais. Antes de entrar em nosso assunto, na nossa escola, você tem que prestar bem atenção, porque é uma escola, não é uma pregação. Eu quero dar umas notas. Domingo que vem nós teremos a escola dominical na igreja, presencial. Então, na hora que deu o número que a lei está exigindo, ocupou os bancos, quem chegar atrasado não vai poder entrar. Então, que você chegue mais cedo e nós recomendamos às pessoas que estão no grupo de risco, pessoas que estão gripadas ou o que for, e que pode ficar em casa e assistir pela internet, não é certo? Talvez você esteja pensando, e a Santa Ceia, irmão Febrônio? Sim, ela será ministrada a partir das 5 horas da tarde. E as portas da igreja estarão abertas até as 9 horas. Então, como é que você vai fazer? Simplesmente vai estar os elementos da ceia, o pão, o vinho ali. Você faça o seu exame do seu coração, da sua consciência. Antes de sair de casa, você faça tudo isto e você já venha pronto para tomar da ceia. Ao entrar na igreja, venha a família junto, para que esta também juntos possa participar do lava-pés. Então vamos guardar o distanciamento e você passa, já pega o pão, entra direto na igreja, pegue o pão, tome o vinho e desça ali no porão e lave os pés. Preferência a família. Então que venha já a família completa e para praticar o lava-pés. Se depois você quiser sentar, né, entrar na igreja, se sentar e acompanhar os irmãos que vão chegando, tomar da ceia, tudo bem. Então, vai começar às 5 horas e às 9 horas, o máximo, queremos encerrar. Então, você tem que programar. Está bem? Nós também teremos a Santa Ceia ali em Guatambu, em Nonoai, em Xanxerê e em todas as famílias que estão por aí, entende? Espalhada ao redor de Chapecó, onde damos assistência. Vicente Dutra também. Só que vocês que é de Chapecó, tome aqui em Chapecó, para que não haja tumulto ali, em Guatambu, Nonoai. Então você não pode dizer, eu vou participar lá. A não ser que você tem que viajar ou trabalhar e não vai estar presente domingo aqui. Está bem? Vamos ter ainda os devidos cuidados, manter aquele distanciamento recomendado de 1,5 m, vamos usar máscaras
E também cuidar, você cuida disso, lavar as suas mãos, se cuidar, entende? Aquilo que a lei, o governo está recomendando. Alguém pode dizer, eu tenho fé. Sim, ninguém é incrédulo. Mas por que tentar a Deus? Por que se expor? Se há uma necessidade, nós estamos aí para cumprir o nosso dever. Aí é outra coisa do que a gente se expor de uma maneira irresponsável e colocar outros em risco. E além disso, não é porque o governo liberou paulatinamente, está liberando, é que a coisa terminou. Não, a coisa está se agravando. E se Deus não entrar em cena, a coisa vai se agravar muitas vezes mais. O Brasil já passou de 400 mortes por dia. Aqui mesmo em Chapecó, nós estamos com 48 casos de suspeita. Inclusive, meu filho passou por isso. Estamos com 14 confirmados. E ele só confirma quando chega mesmo ruim ali no hospital. 9 desses 14 estão no hospital e 5 estão em seus lares. E há 5 pessoas que foram recuperadas. As crianças, eu quero dizer isso, elas não é um grupo de risco, nós não temos no mundo crianças morrendo. Não. Mas os pais, se você vai na igreja, claro, leva seus filhos, mas que você sente no mesmo banco para que dê a oportunidade a outros também. Está bom? Fique juntos. Quando vai na igreja, a família, então deva se sentar juntos, porque já vivem em casa, estão juntos, então não é problema. Mas agora, se é outro, então vamos guardar a distância recomendada. E que Deus nos abençoe. Então, e toda essa pandemia, tudo isso, vocês vejam, mostra a fragilidade do ser humano, com tanta sabedoria, com tantas técnicas, com tantas invenções, com tanto isso, tanto aquilo, mas o mundo está assustado, todo mundo com medo, e o medo é nada mais, nada menos do que a ausência da fé. E ao falar de medo, eu quero dizer, você não pode ter medo, dar lugar ao medo. Como ouvimos ontem pelo irmão Wilmer, a verdade é que o medo, ele atrai as coisas. É a ausência da fé. Por que ter medo? Medo de morrer? Se um dia mais cedo ou mais tarde todos teremos que enfrentar isto. Mas lembra o que Jó disse. O que eu temia, isto me aconteceu. Então o medo atrai este raio, entende? Atrai. Por isso você temos, como ouvimos ontem, confessar, entende? O Senhor é o meu ajudador e se agarrar nas promessas de Deus e seguir caminhando. Se Jó ele não temesse, nada aconteceria com ele, porque Deus respeitaria a fé dele. Então, lembre-se, se alguém anda escondido, anda com medo, anda assustado, não, o que é isso? Você não tem segurança em Deus? Você não tem a certeza, a vida eterna? Então busque o testemunho junto do Espírito Santo, junto ao teu espírito, de que você é dele. Não é certo? Que você é filha, que você é filho. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos encoraje e que Deus dê sabedoria a todos. Agora eu vou pedir a vocês, vamos inclinar nossas frontes para a oração. Pai, estamos neste momento reunidos
para ouvirmos, Senhor, um ensinamento, uma melhor explicação, que abrirá o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos ver e fazer melhor, trazer os nossos louvores e aquela adoração que o Senhor disse: a Deus é Espírito e importa que os seus adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, adorar de coração. Pai, abençoa todo o teu povo, Senhor, que neste momento está diante do seu aparelho, em contato. Ó Deus, que o Senhor possa ser com cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa leitura é no livro de Salmos. Eu penso que o livro de Salmos é o mais lido, era o velho inário de Israel, e você vê que ali dentro está os louvores a Deus, ali está o encorajamento e assim por diante, né? Então, o livro de Salmos 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Então, as Escrituras sempre nos convidam a louvar a Deus. E é dessa maneira que a gente vence o adversário. No louvor se expulsa a doença, se expulsa o espírito. No louvor expulsa essas atmosferas pesadas. Mas eu não estou com vontade de louvar. Mas e o sacrifício? É você fazer sem ter aquela disposição física, né? Mas o louvor, Deus habita no meio dos louvores. Por isso que tem que ser algo de coração, por isso que deva ser algo que você sempre faz para Deus. Não é que você está se exibindo para mostrar que tem voz, mostrar que tem jeito, mostrar mesmo ao tocar. Você faça tudo sendo de uma maneira discreta, não é certo? Então, vamos iniciar. O louvor e a adoração, às vezes, se vemos que elas estão, muitas vezes, se entranham. Como diz o gaúcho, se entrevera, né? Mas a adoração, ela é mais profunda, entende? Mas o louvor, ele nos leva à adoração. Pode ver na igreja que tudo começa sempre com hinos, uma oração, a leitura da Bíblia. Lá, então, vem os hinos. E os hinos, eu sempre sou partidário que eles devam procurar tocar na nossa alma, chegar ali. Agora, eu sei que há os dias de festas, então corinhos, bate-palmas e tudo mais. É outra atmosfera de festa, alegria. Mas o que nos leva à verdadeira adoração é estes hinos que fala em nossos corações, que fala em nossas almas. Então, primeira coisa, eu quero que conscientizar vocês o que é que nós somos perante os olhos de Deus. As Escrituras nos diz que em Apocalipse, capítulo 5, verso 8 e 9,
nos diz que nós somos reis e sacerdotes. Olha bem, 8 e 9. Quando Jesus ele tomou o livro e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, perfume, né? Que são as orações dos santos. E cantava o novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes. Olha o que somos: reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, as Escrituras diz que nós somos reis, e para ser rei tem que reinar. Então, espera um pouquinho. E sacerdotes. Então, a primeira coisa, vamos olhar. Nós somos sacerdotes. Entende? Sacerdotes. Agora, o que é um sacerdote? O que é um sacerdote? Você olhando para o sacerdócio arônico que veio ali por Arão, eles eram aqueles que agiam em favor da nação, dos homens, das pessoas, das famílias. Eles eram aqueles que faziam o sacrifício. Eles eram aqueles que estavam, vamos dizer, entre Deus e o povo. Então, nós vemos que os sacerdotes se aproximavam de Deus, agora pelo povo, não é certo? Hoje não precisa-se mais sacrificar e ter todas aquelas oblações e todas aquelas cerimônias. Então, vejamos que hoje somos sacerdotes. Diferentes? Sim. Nesse aspecto, somos diferentes. E você pergunta, e de que maneira então somos sacerdotes? Então, é onde eu convido vocês abrirem vossas Bíblias, olhar no livro de Pedro, capítulo 2, verso 5. Quando as Escrituras nos diz que Deus nos fez pedras vivas, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, veja, somos sacerdotes espirituais, aliás, oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você diz, que tipo de sacrifício, irmão Febrônio? As Escrituras também nos respondem. Em Hebreus, capítulo 13, verso 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Olha bem, nós cantamos, nós bendizemos, nós exaltamos, nós confessamos a Deus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluias por isso, né?
Então, nós não estamos matando boi, ovelha e queimando e pegando lenha e estripando animais, descorando. Não, não. Nós somos sacerdotes, Deus nos fez sacerdotes para oferecermos a Ele, por Jesus Cristo, sacrifícios de louvor. Olha bem, sacrifícios de louvor, que, como nos diz a Bíblia, que é o fruto dos nossos lábios, nós os que cremos, confessamos o seu nome. Então é um louvor, quando eu digo aleluia, glória a Deus. É um louvor quando eu digo o Senhor é a minha força. É um louvor quando eu digo o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu protetor. O Senhor é o meu pai, é o meu guia, é tudo. É a minha rocha, a minha firmeza, e nele está a minha fé. Então, tudo isto são louvores. Louvor não é somente cantar, mas é no cântico onde nós mais louvamos a Deus. Então, eu quero que vocês vejam Jesus, ele sendo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e nós somos os seus sacerdotes. Então, você pergunta, o que é louvor? Olha, o assunto é longo, mas vamos encurtar o máximo que a gente pode. Eu sou aquele tipo de pregador, não, nem sou pregador, nem sei o que sou, mas eu sou o tipo de tiro longo, sabe? Mas eu quero encurtar um pouco. A palavra louvor, no hebraico, ela quer dizer alal, alal, entende? Que é a palavra mais usada no Velho Testamento. Você vai encontrar ali umas 88 vezes esta palavra. Agora, há uma variação imensa, um leque de variação desta palavra. Por exemplo, tehilá quer dizer cantar, quer dizer louvar, cantando. Shabak quer dizer dar um grito de triunfo. Zamar, tudo variação desta palavra, quer dizer tocar. Tocar com pandeiro, com todos os instrumentos de corda. Agora, geralmente, o louvor é uma expressão física. Ela é uma expressão física. Ela tem que ter a demonstração física. Entende? Porém, com percepção espiritual. Não uma coisa carnal. O louvor e a adoração são, em princípio, ele é uma resposta do seu interior, do seu coração. E agora você expressa, você louva, você bate palmo, você bendiz a Deus, você glorifica. Não há um louvor silencioso. E a gente que não gosta de barulho, mas eu lembro do irmão Brana, certa vez, ele era um tanto cético, concernente ao louvor, a certas demonstrações, ali no início da era pentecostal, né? E ele, sendo um batista, na sua igreja foi aquelas pessoas, e dali um pouquinho, quando esquentou, a atmosfera veio, né? Aí havia umas irmãs que saíram ali dançando. E o irmão Brana, ele disse que na igreja dele não faria isto, mas aquilo era uma coisa que Deus tomou, Deus entrou em cena. Daí ele lembrou daquela expressão,
Bem-aventurados que não se assenta à roda dos escarnecedores, quer dizer, para criticar. E ele começou a bater o pé e foi indo. Quando ele viu, aquele espírito tomou. E estava ele, entende? Ali também, no meio da igreja. Isso é uma coisa que não é calculada. Para mim, a pregação, ela tem que trazer a presença de Deus. Entende? Ela tem que trazer a presença de Deus para a igreja. Não é uma coisa manivelada. A adoração nunca ela é manivelada, empurrada, como se você fosse um Ford 28. Não. A adoração, quando Deus ele vem, realmente há pessoas mais sensíveis e elas começam a louvar, a glorificar a Deus. E diz o irmão Brana, se depois da pregação, quer dizer, a presença de Deus está ali, o pastor quer soltar um pouco a igreja, bem, ele solta, senão não. Tudo passa por ele, não é certo? Mas o louvor, ele é uma expressão física. Não tem jeito de bater as mãos com as mãos fechadas. Não tem jeito de dizer aleluia com a boca fechada. Não, não. É uma expressão física. Agora, e então no louvor existe aquela liberação emocional. Agora eu quero que vocês entendam. Não é um exercício emocional. Não é um exercício. É uma liberação. A pessoa libera a sua alma. Agora, há muitas pessoas que têm medo de se liberar porque não sabem onde vai parar. Muitos têm medo. Por isso é que querem andar. Põe o pé no acelerador, mas do outro lado põe o pé no breque. Entende? Põe o pé no breque. E não se libera. Não se solta. Às vezes, isso porque às vezes teve um conceito errado de louvor ou de Deus. Tem um conceito errado e uma tradição e até, como diz, censura aqueles que estão adorando a Deus. Então, se você não se libera, você vai trazer uma coisa negativa sobre você, uma coisa doentia. Agora, eu sei que tudo deve ser, como aprendemos com o profeta, dentro da ordem. O próprio Paulo fala sobre a ordem. Tirai de entre vós toda gritaria, aquela coisa sem pé, sem cabeça, né? Por quê? Tudo tem uma ordem. Quando o pregador está pregando, você deve acompanhar a pregação, confirmando, amém, que assim seja, é verdade. Mas quando o pregador diz, se você não se arrepender, você vai para o céu, vai para o inferno, não é hora de dizer, aleluia, glória a Deus. Não, é hora de dizer misericórdia. Porque nós temos que oferecer a Deus um louvor, como disse Paulo em Romanos, que é o nosso culto racional. Quer dizer, de uma maneira certa, não é certo? Com reverência. Então, louvar a Deus não é um instrumento de diversão própria, entende? Emocional somente, vai ali, e é uma diversão. Não, tem que haver reverência, isso não é um espetáculo. Você tem que fazer de coração e fazer para Deus. Eu recordo que o irmão Brana, ele diz o seguinte,
você não pule acima daquilo que você viva. E uma vez o irmão Green, ele, aqui na minha igreja, ele contou que um certo missionário, ele foi numa igreja e ali havia um irmão que quando o pregador começava a pregar, aquele irmão gritava, saltava e dava murro para cima e, por fim, corria no meio dos corredores entre os irmãos e claro que aquilo chamava atenção, aquilo atrapalhava justamente na hora da pregação. Daí o pastor ficou um tanto, quer dizer, com vergonha aquilo diante do visitante, né? E o irmão visitante perguntou, aquele irmão faz sempre isso? O pastor fala, faz, não tem jeito. Já falei com ele, já chamei atenção, já mostrei para ele a ordem, mas não tem jeito. Você quer que... Não, deixa ele. E na hora que o pastor estava, aquele missionário, pregando outra vez, aquele irmão começou. Glória a Deus, aleluia! E começou a gritar e subir no banco. Daqui um pouco começou a correr no meio do corredor. Entende? Sabe o que fez o missionário? Desceu e foi com ele. E pôs a mão no ombro daquele irmão e os dois saíram pulando pelo corredor da igreja. Daí o missionário disse para ele assim, quando foi que você pagou a última vez os teus dízimos? Ah, o facho terminou ali. Apagou. E ele voltou e se assentou e o pastor ficou curioso. O que foi que você disse para ele? Depois o irmão disse, eu só perguntei para ele quando foi que ele pagou os dízimos dele pela última vez. Pronto. Então o profeta diz, você pule, mas dentro do que você vive. Não vai... Tá bom. Mas vamos seguir aqui, agora que vamos entrar mesmo em nosso assunto. Louvor significa falar bem de algo, expressar admiração, cumprimentar, elogiar, aplaudir, gabar, enaltecer. Isso é o que significa realmente o louvor. Agora, adorar, há uma diferença. Significa expressar com reverência, ter um sentimento de admiração, um sentimento reverente, prostrar-se diante do objeto de adoração. Isso é o que é adorar. Adoração, irmãos, é a forma mais elevada do louvor. Quer dizer, começa pelo louvor e entra na adoração. A palavra adorar significa apreciar o valor de alguma coisa e você dá uma resposta apropriada a este valor. Então, agora, adoração é a coisa, como eu disse, mais elevada que existe. É a grande disputa em todo o universo. Você observa que o diabo, ele disse, porém o meu trono do lado norte, serei como Deus. Deus quer dizer objeto de adoração. Você vê o diabo tendo a petulância, a ousadia de dizer para Jesus, olha, aí está o mundo todo, me foi dado e eu dou para quem eu quero. Se proste, me adore, que eu te dou tudo isso. Você já viu que contradição? O Criador se ajoelhar e adorar e reconhecer e prestar reverência para a criatura? Por isso Jesus disse, só se deve adorar a Deus. Então, essa é a grande disputa. O diabo quer ser adorado e ele é adorado pelos seus.
Ele tem sua igreja. Ele tem seus ungidos, suas famosas, seus famosos, seus artistas, seus anjos. Ele tem os seus anjos também. Mas Deus, ele é adorado em espírito e em verdade, de coração. Entende? Com reverência e aí por diante. Então, esse é a grande disputa. Mesmo entre os seres humanos, você vê pessoas que são famintas por poder, por querer se mostrar, de querer ser elogiados, ser reverenciados. Há esse espírito de querer ser visto, entende? É o que o diabo queria, era ser visto, ser admirado, ser aplaudido, ser reconhecido. Agora, nós devemos adorar a Deus por duas coisas. Nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito. Entende? É o que você vai ver nas Escrituras, principalmente em Salmos. Você pode começar suas orações e entrar nela, louvando a Deus. Eu te louvo, Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu te louvo, Tu és um Deus benigno, compassivo, paciente, amoroso. Entende? Tu és o Deus que me fortalece, Tu és o Deus poderoso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a mim. Tu és tão misericordioso. Então, pelo que Ele é. Entende? Agora, o que é que Ele faz? É onde você tem que lembrar das bênçãos que Ele tem te dado e louvá-lo, não é? E louvá-lo. Então, adoração, antes de tudo, ela é uma atitude de coração. É a ocupação reverente do coração humano para com seu Criador. Entende? Você começa ali, começa aquela contemplação interior do seu coração. Você começa com uma meditação profunda, não é certo? Sobre a grandeza e a dignidade de Deus. E então, este sentimento de reverência vai tomando conta e o respeito pelo Deus Todo-Poderoso. Daí o que faz? Você vai se extravasa. Meu cálice derrama, disse Davi no Salmo 23. Meu cálice transborda, né? E você, tendo este extravasamento, com esses pensamentos e emoções, isto flui espontaneamente. Olha bem, espontaneamente, lá de dentro. Entende? Daí você adora a Deus. Adora a Deus. E como eu dizia, que a adoração, ela nunca é manipulada, bombeada. Entende? Forçar a pessoa a adorar. Às vezes se vê o líder de cântico, ele está naquele bom clima, e ele pensa que a igreja está naquele bom clima. Adore a Deus, vamos adorar a Deus. Mas nem todos entraram no Espírito. Então, quem entrou, tudo bem, mas e quem não entrou? Quem não entrou? Então, não se deve bombear, não se deve manipular. Adoração. Agora, o louvor, a gente, vamos cantar, vamos louvar, vamos aplaudir, vamos ficar de pé, vamos bendizer a Deus. Quer dizer, se dá um empurrãozinho, mas a adoração é aquela contemplação pessoal lá dentro do coração daquela pessoa por Deus, e então a pessoa vai se derramando
aos pés do Senhor. Aquela alma vai se derramando, vai expressando sua reverência, sua admiração, vai oferecendo a sua adoração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito deste hino. Olha bem, eu gosto de hinos que me leve a admirar a Deus, me leve a ver a sua bondade, me leve a contemplar o Senhor. Hoje a maioria de hinos modernos, vocês vejam aí, hinos de alta ajuda, de incentivo, isso, aquilo, entende? É bom, mas Deus quer ser adorado. E esses hinos de alta ajuda, eles nunca levam a pessoa a adorar a Deus. Entende? É difícil, algum deles. E hoje estamos tendo tantos tipos de hinos, eu não sei, eu não me enquadro dentro disso. Eu sou da velha moda ainda. Eu gosto de um hino que tem rima, que tem simetria. Mas hoje escreve ali qualquer coisa ali, depois fica zanzando por cima, pondo uma musicazinha, entende? Não tem nem inspiração, nem na letra e muito menos na música. E a pior coisa é quando se faz hinos doutrinários. Entende? Aquela coisa ali é doutrinária. E pode ver, ouviu um, parece que ouviu todos, é tudo pelo mesmo ritmo. Não. Agora, por exemplo, eu disse que ia dar um exemplo. Vamos aqui. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder se vê na criação. Quer dizer, você admira ao que Deus fez. Você vai meditando, daqui a um pouco você se extravasa. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E aí vai, né? As Escrituras nos diz que Deus, Ele é o Senhor e Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de todo louvor. Agora, a adoração é aquela conscientização, como eu estou batendo nessa tecla, é aquela conscientização deste valor. Entende? Então, o louvor, ele expressa externamente, enquanto a adoração, primeiro ela vem na alma, depois a pessoa ela vai se expressar. Então, veja vocês, isso é o que é adoração, aquela admiração, começa aquela admiração por Deus e logo você expressa, entra no Espírito. Agora, há muitas formas, irmãos, para louvar e adorar a Deus. A gente usa a voz, é o mais comum, né? É louvar cantando, entende? O próprio Davi disse no Salmo 22, verso 7, que para publicar com a minha voz o louvor e cantar todas as suas maravilhas. O louvor é isso, clamar a Deus, Shabbat, gritar, aquele grito de triunfo, aleluia, glória a Deus, entende? É o louvor. O louvor, então, ele tem várias expressões. O que mais fazemos,
aplaudir o Senhor, é um louvor. Vamos aplaudir o Senhor com as mãos, entende? Isso é o significado que você está provando. Cantai a Deus com triunfo, voz de triunfo. As Escrituras nos fala sobre isto. Miriam, Israel, quando viu seus inimigos mortos ali no Mar Vermelho, a água os cobriu. O que fez Miriam? Pegou o pandeiro e começou: cantai ao Senhor. E as mulheres de Israel ali estava louvando a Deus, bendizendo a Deus. Então, o próprio Davi, ele disse: cantarei ao Senhor porque me fez muito bem. Você tem que ter essa gratidão. E quando você olha pelo que Deus tem feito, Deus tem te guardado, Deus tem te trazido, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então, se você está de pé, é porque Deus tem te sustentado. Entende? É porque Deus tem te ajudado. Ah, mas eu me acho tão fraco. Mas você não consegue desistir. E em Deus, abundância de salvação, perdão. O que você precisa, sabe o que é? É alimentar. É dar mais espaço na sua vida para as coisas de Deus. Se uma pessoa ela não se alimenta, pode ver, vai cair a sua imunidade e ela fica mais vulnerável ao vírus, a qualquer gripe, a qualquer coisa por aí. Agora, se não se alimenta, é isso que acontece. Como que eu vou alimentar? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você tem que ler a palavra. Muitas vezes estamos dizendo, orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Ora, deixa-me explicar. Não há uma pessoa que leia, é mais fácil ler do que orar. Mas não há uma pessoa que ore que não seja um leitor, um conhecedor da sua Bíblia. Eu recordo a primeira vez que, quando eu aceitei a Cristo, a primeira coisa que eu procurei fazer foi ler a Bíblia. Comecei lá do Gênesis. Comecei do Gênesis e fui pelo Novo Testamento, fui todo o Velho Testamento. Eu queria saber por onde ela andava. Ela me conduzia. Então, todo leitor, ele sempre é um adorador. Ele louva a Deus. Ele conhece as promessas de Deus. E ele confia. Por isso a fé vem pelo ouvir. Agora, se não vai na igreja, não ouve as pregações, não lê a Bíblia, não lê as mensagens, não dedica as coisas espirituais, e hoje nós temos aí um adversário, um inimigo terrível, que é o espírito grego, Olimpíada, divertimento, entretenimentos. E é o que tem aí, está matando os crentes, matando ministérios, o entretenimento. Envolvido mais com as coisas, com joguinhos, com filmes, com isto, com aquilo, com WhatsApp, com palavras e abre um leque para amizade, nem sabe quem está na outra ponta. Às vezes é um bandido. Bandido hoje, ele não tem que ir lá e ficar vigiando, não. Basta ele ter uma amizade com alguém, e ele não vai dizer que é bandido, ele não vai mostrar sua cara feia, ele vai pôr alguém galã ali, moça. Fica sabendo que hora o pai chega, quanto que o pai ganha, se a casa está vazia ou não. Hoje o ladrão pega todas as informações de graça. Não é isso? Ah, eu tenho tantos seguidores. Deixa de ser bobo, boba. Desculpe dizer assim. Quem tem seguidores é o Bolsonaro, é os famosos. Eles têm seus seguidores.
Agora não é porque eu estou aí no teu WhatsApp que eu sou teu seguidor, e nem você é minha seguidora ou meu seguidor. Entende? Não, seguidor é alguém que vai atrás. E eu recomendo, sempre recomendo isso. Mantenha o teu núcleo de pessoa conhecida, tua família, e não abra o leque. E por causa disto, quantos têm se quebrado espiritualmente? Quantos homens, mulheres têm traído? Quantos filhos têm se rebelado? Mas o que é que você dá para ele? O evangelho? O ensino? A admoestação? Não. Dá para ele ou para ela um iPad, um celular, entende? E ali solta a porteira. Eu não creio. Vamos deixar isso. Vamos voltar à nossa coisa. Existem expressões de louvor. Já vamos indo mais para o final. Existem expressões físicas de louvor e adoração, tá? Além das expressões verbais, então nós temos também nossas expressões físicas. Fique de pé. Não estou mandando você ficar. Mas quando ficamos de pé, o que significa isto? É o respeito. Se você está numa sala de conferência, sei lá, quando chega aquela autoridade, aquele homem que... Entende? O que acontece? Todos ficam de pé, termina, aplaudem. Entende? Ficar de pé representa respeito. É um ato de adoração, de reverência, não é certo? Erguer as mãos é outro ato. Entende? É outro ato de rendição. Ao levantar as mãos, mostramos a Deus que não temos nada em nossas mãos para brigar com Ele. Que nós estamos rendidos a Ele, estamos entregues a Ele e não queremos lutar com Ele. Agora, os incrédulos têm dificuldade. Têm dificuldade, não é certo? Bater palmas. Entende? Quando nós aprovamos alguma coisa, nós batemos palma. Lá naquele comício político, não bate palma. Você não pode bater palma para Jesus? Entende? É um sinal de aprovação. Entende? É um sinal de aprovação. Quando aquela pianista está ali tocando, fazendo o seu concerto e termina, pode ver, todo mundo aplaude. Quando pessoas ficam de pé, tudo isso, irmãos, são expressões de adoração, entende? Inclinar ou ajoelhar, quando ajoelhamos, entende? Inclinamos diante de Deus, é que estamos sendo tomados por um sentimento de glória de Deus. Quando Moisés chegou diante da sarça ardente, o que disse Deus? Tire as tuas sandálias, Moisés, porque o lugar que você pisa é santo. Não é que o lugar era santo por conta própria. O que faz o lugar ser santo é a presença de Deus, é Deus ali. O que faz este homem, esta mulher ser santa é Deus nele, é Deus em mim, é Deus em você. Entende? Irmão Brana, Deus está em sua igreja, Deus está em sua palavra. E lembra que a palavra de Deus tem espírito e vida. Então, se Deus está na igreja, se a palavra está na igreja, Deus está ali, senão não. Então vejamos, irmãos, que se ajoelhar é uma reverência que prestamos a Deus ao se inclinar, incline suas cabeças.
você está sendo tomado por um sentimento. E foi o que fez Moisés. Ele se encurvou, ele se dobrou. Elias tinha uma maneira estranha de se curvar diante de Deus. Ele colocava a cabeça entre os joelhos. Por certo, ele era magro, né? Não tinha um barrigão nem nada. Mas era a forma dele. Era a forma. Ele se prostrava diante de Deus. Entende? Mostrando aquela profunda reverência. Agora, existe uma outra expressão que é muito questionada, é dançar. Mas a dança é bíblica também. A dança é bíblica. Mas antes de eu falar de dança, eu quero voltar um pouquinho atrás e falar sobre a oração. Entende? A oração. Existe há um certo costume, para uns faz de coração. Outros pensam que uma vez orando e orando, isso substitui a leitura da Bíblia, isso substitui a ida aos cultos, e há pessoas que se vão ao monte. Há muitos que vão com bom propósito, mas há muitos que vão, sabe para quê? Para mostrar que eu gosto de orar no monte. Eu fico lá, eu já me separei 3 dias, 1 semana para jejuar, para fazer esse trabalho. Jesus diz que você tem que fazer as coisas sendo discreto. Sendo discreto, não para ser reconhecido. Então vai sozinho. Vai sozinho, do que fazer aquele grupo de pessoas. E o irmão Branham diz que onde tiver um grupo de pessoas, teria que aquilo estar no conhecimento do pastor e ter a presença de alguém representando o ministério, porque o diabo sempre vem por ali. Ou você pensa que o diabo não vem onde estão orando, onde estão buscando. Leia o livro de Jó. Quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, o diabo também veio ali. E daqui um pouquinho vamos colocar as coisas em dias, começa a murmuração, e o ministério está errado aqui, eu acho que ali. Olha, por isso diz o profeta na mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado. Nunca faça uma reunião com a intenção de falar. Isso dá lugar para o adversário. Então, o senhor é contra esse separar e orar? Olha, tudo tem que ter um motivo e um objetivo puro perante Deus. Agora, se você faz isto, não pense que isto substitui você estar diante de Deus, lendo a Bíblia, meditando, ir na igreja, ser submisso ao ministério, àquilo que Deus tem te dado. Porque o que acontece é que muitos se orgulham, e o mais, não tem um tempo de orar, vamos orar meia hora, regras e mais regras, fica um fardo pesado. Quando você senta na mesa para comer, o que você faz? Você come até se saciar. A oração, você deu mais tempo a Deus, entende? Você faz isso até sua alma estar saciada. É assim. Não é até que o relógio marque que você cumpriu o tempo. Não, não é isso. Não crie, não ponha fardo sobre você. Não faça isso. Mas entre no espírito. Geralmente começa-se aos poucos, reconhecendo, nunca pedindo. Vendo o que Deus fez por ti, reconhecendo o que Ele é, o que Ele tem feito por você, e você vai indo, vai, você sabe. Quando ultrapassa aquela barreira, igual o avião que ultrapassa a barreira do som, do outro lado fica tudo mais suave. Então,
entrar no Espírito. Depois que entrou no Espírito, aí vem tudo. Vem as petições, vem a adoração, vem o louvor. Ali você se inclina. E muitas vezes, a verdade, quando a presença de Deus vem aí no meio do povo, um se extravasa, né? Grita, pula e louva a Deus, bendiz em alta voz. Mas existe aquele outro que se humilha, se abaixa, se inclina, entende? Se inclina, chora. É uma expressão de emoção também, é uma expressão. Agora, se você é uma pessoa chorona por tudo, isso não é um bom sinal. Geralmente, pessoas depressivas sempre estão chorando por qualquer coisa. Mas vamos voltar ao assunto. Uma expressão de louvor é dançar. Agora, muitos são contra, porque é algo que é altamente demonstrativo, emocional. E a dança tem encontrado muitas críticas e oposição, principalmente nas pessoas conservadoras. Entende? Porque na dança você usa o corpo para se expressar. Expressar sua alegria. Então salta, pula, levanta os pés, bate os pés. Tudo isso são expressão. Vocês lembram do coxo lá o homem coxo na Porta Formosa? A Escritura diz que ele levantou, saltava e louvava a Deus. Não é certo? Davi, quando viu a arca, que é o tipo da palavra, vindo para a sua cidade, Davi fez uma festa. Entende? Agora, tem pessoas que não é lá fácil para isso. Tem outros que qualquer caixinha de fósforo já batendo ali já está se mexendo, né? Mas outros não. Entende? Agora, uma dança, deixa eu falar o aspecto da dança. Primeiro, ela deve ser uma coisa espontânea, vem do coração. Ela não é uma coisa sofisticada, né? Sofisticada, né? Não é aquele requebrar, não é aquele tipo de dança sensual, homens misturado com mulher, não, homem com homem, mulher com mulher, entende? Nada de mistura de sexos opostos, entende? E mais, isso tem a hora certa. Tem o momento certo, o pastor liberou, entende? A presença de Deus está ali, é uma expressão. Mas eu só estou dizendo que a dança, ela é uma expressão de louvor. Ela é. Você que tem dificuldade com isto, então saiba que ela é uma expressão. Miriam dançou, Moisés dançou, irmão Brana, sozinho, lá na floresta, às vezes, quando ele dançava, ele louvava, rodeava as árvores, gritava, quando aquela águia desceu na frente dele. Então, veja, agora, muitas pessoas, quando a presença de Deus vem, ao invés dela gritar e saltar, como Isaías, eles, ai que vou perecendo, sente a sua pequeneza, a sua indignidade, entende? E traz até mesmo, ela fica em silêncio. É um aspecto, é uma natureza, é uma maneira, entende? O Espírito Santo, muitas vezes ele vem, ele traz silêncio à igreja. Ele traz aquele silêncio, aquela reverência, entende? Traz aquele senso de respeito. Vocês lembram o irmão Brana contar
daquele casal que fazia demonstração de amor, se beijando, se sentando no colo um do outro, na frente de toda a igreja. E Deus disse para ele: eles estão em tuas mãos, faça o que você quiser deles. E o disse o profeta: e disse o profeta, Deus disse para ele: faça o que você quiser. Que tal se ele dissesse: vocês virem pó agora, vão morrer? Olha o nome do homem. Mas ele disse o quê? Eu vos perdoo. Mas antes disso, veio a presença de Deus e trouxe aquele silêncio, aquela reverência. E o profeta disse: eu vos perdoo. Depois, quando ele saiu dali, ele gritou, ele saltou e disse: eu fui aprovado, eu fui aprovado. Eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Não é? Então, há muitas expressões, como eu há pouco falei, ao silêncio, a pessoa chorar, entende? Marchar, como Israel marchou ao redor de Jericó. Você louva a Deus. No Salmo 103 diz assim, que bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, tudo, bendigo o teu santo nome. Você, minha irmã, louva a Deus, meu irmão, com as suas vestes. Louva a Deus. Vestindo decentemente, entende? Deixando seu cabelo crescer. E tudo isto são louvores a Deus. Tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. Com teu olhar, com teu pensar, com teu caminhar, com teu viver, suas atitudes, você falar bem, entende? Você saber o que ouve também, você tem que navegar neste mar. Saber navegar. Então, tudo que há em nós, bendiga o Senhor. Tem uma coisa, você pode pensar, mas, irmão Febroni, você sempre fala das mulheres e dos homens. Eu, para mim, no meu modo de ver, essas roupas aí, calças que os homens andam usando, muitos usam, né? Aquela coisa ali que grudada na pele, se vai lavar os pés, nem dá de levantar. Irmão, isso não é roupa de homem, não. Você, quando for comprar uma calça, pega uma calça tradicional. Não é essa coisa apertada aí e justa, tudo mais, apresentando o volume da matula. Não. Isso são roupas feitas, são modas feitas por homens efeminados, estilistas efeminados, pessoas da moda. A maioria é efeminados mesmo. E você, irmã, usar esse vestido colado que, desculpa a expressão, mostra esse bundão. Ora, isso é errado. É errado essas coisas. Para que você quer isto? Esses saltos é para andar cascavelando? Mostrando um andar sensual? Ora, você não louva a Deus com isto. Então louve a Deus com a sua vida, com o seu vestuário, louve a Deus com as suas ofertas, louve a Deus em tudo. Tudo que é em você deva bendizer a Deus. A sua casa tem que ter um cheiro de louvor, um cheiro bom, não aquela caixinha de cosméticos ali. Não, minha irmã, isso é coisa para filhas de Jezabel. Não estou dizendo que você não possa passar o seu creme, cuidar da sua pele, mas mudar a cor natural,
dos lábios, da pele, das unhas. Deus te quer como Ele te fez. Então louve a Deus. Tudo que há em nós possa bendizer, glorificar a Deus, a conversação, a criação dos filhos, a atmosfera. Você é o criador de atmosfera. Oxalá que Deus nos dê graça a todos nós nisso, criarmos uma atmosfera respirável, espiritual, uma atmosfera onde Deus possa se mover, os seus anjos se moverem. Então, aí está, louvor e adoração. É claro que não é um estudo completo, estamos tocando em alguns pontos, não é uma coisa completa e final, ponto final. Não, não. Só estamos tentando contribuir para jogar mais luz nisso aí. E quando você louva a Deus, faça de coração. Agora, por exemplo, terminando, eu quero dizer, há muitas coisas que bloqueiam o louvor. Bloqueia a adoração. E o pecado é o principal. A pessoa vai à igreja, não tem voz para cantar, e mesmo quando a presença de Deus vem ali, a pessoa mais se condena, mais se murcha. Ora, você tira esses bloqueios. Tem que confessar, tem que acertar. Muitos têm bloqueado porque tem um preconceito de Deus. Acha que Deus é aquele ser carrancudo que está só olhando para pegar a gente no pé. Não. Qualquer dia vamos falar sobre esses conceitos. Mas não deixe nada bloquear a sua vida, o seu louvor, a sua adoração. E quando o diabo jogar alguma coisa ali no teu caminho, limpe aquilo, jogue fora. Siga a orientação ministerial, siga a orientação bíblica, siga a orientação do mensageiro de Deus. Que Deus os abençoe.